Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando na área com a lista do Carleto. Acabou o mistério. Amanhã é a vez do Flamengo contra o Estudiantes da Argentina no Maracanã. Globo transmite ao vivo, hein? Depois da novela Quem Ama, Cuida. Quarteto convocado no Flamengo para a seleção está à disposição para esse jogo. Hein, Bruno Halper? Tá todo mundo à disposição, hein? Salve, Escobar, é isso mesmo. E olha aí, desde a conquista do Tetra em 1994, um time brasileiro não tinha tantos jogadores na seleção em uma Copa. A última vez que o Flamengo teve 4 jogadores na lista final do Brasil foi há quase 70 anos, na Copa de 1958. Bom, o Danilo, o Alexandro, o Léo Pereira e o Paquetá, antes de se juntarem à seleção, tem uma semana decisiva com o Flamengo. Amanhã, 9h30 da noite, tem o Estudiantes pela Copa Libertadores da América no Maracanã. E no sábado, o Flamengo recebe o Palmeiras, confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre Flamengo e Copa do Mundo, o clube liberou o Arrascaeta para a seleção uruguaia. O Arrasca vai seguir o tratamento da fratura na clavícula direita com os médicos da seleção uruguaia até a Copa do Mundo. Escobar, meu querido, um grande abraço, até a próxima. Bruno Halper nasceu para ser repórter. Um abraço para você, queridão. Neymar vai para a Copa, sim. Os 26 nomes para a Copa do Mundo foram finalmente revelados numa cerimônia gigantesca no Museu do Amanhã. Os nomes que um país queria saber guardados num abraço. Foi como se ele dissesse sem abrir a boca: essa é a minha lista. E não a dos tantos pedidos que ouviu por onde andou nos últimos tempos. Iba a Europa com o avião e o piloto me dizia: quem vai convocar? Atrás de matar essa curiosidade, uma multidão foi ao endereço da convocação. A maior da história, 700 jornalistas, 1000 convidados, alguns campeões do mundo. O convidado mais importante da cerimônia foi o último a chegar, Carlo Ancelotti. Aos 66 anos, está a passos de fazer o maior anúncio da carreira. Para acabar com o mistério, Alisson, Liverpool. ainda Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Primeira surpresa da lista. Ele ainda não havia sido chamado por Ancelotti. A gente precisava não contar com a juventude ou com a projeção que era Hugo, John, Bento, mas sim com uma experiência. Para a defesa, Alexandro, Danilo e Léo Pereira, Flamengo, Bremer, Juventus, Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanez, Al Ahly, Douglas Santos, Zenit, Marquinhos, PSG e Wesley, Roma. Para o meio, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo, Botafogo, Fabinho, Al Ittihad e Paquetá, quarto jogador do Flamengo na lista, clube com mais convocados. Ancelotti já havia dado declarações de que levaria 9 jogadores para o setor de ataque, número que ele manteve na lista final, com novidades. Nomes até bem pouco tempo considerados favoritos acabaram ficando fora da Copa. Como o João Pedro, do Chelsea, convocado 3 vezes por Ancelotti. Ficamos tristes por João Pedro, provavelmente merecia. Hemos escolhido outros jogadores. Como os 2 mais jovens da lista, Endrick do Lyon e Ryan do Bournemouth, os 2 com 19 anos. E como o nome mais aguardado, Neymar Júnior Santos. ainda Gabriel Martinelli, Arsenal, Igor Thiago, Brentford, Luiz Henrique, Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, do Barcelona e Vini Júnior, do Real Madrid. Os 26 de Ancelotti agora são os 26 do Brasil, que terão a missão de ampliar o legado mais vencedor do futebol. O momento é de união, o momento é de incentivo e vamos ganhar, Brasil. Então, 7 dos convocados jogam no Brasil desde 2002, que não acontecia. Em 2002 foram 13 convocados e agora 7. Um número bom, tendo como referência as últimas Copas. Então aqui, ó, Danilo do Botafogo, Paquetá, Léo Pereira, Danilo e Alexandro do Flamengo, Neymar do Santos, o Everton do Grêmio. Mas o mais badalado, celebrado, gritado foi ele, Neymar. A casa vai cair e o bicho vai pegar.
Intimado a dizer um nome, a chamar aquele jogador de talento raro, o técnico da seleção brasileira cedeu. Ou melhor, deu um voto de confiança. Neymar Júnior Santos. A comemoração pela convocação dele chegou a interromper a festa organizada pela CBF. Seguimos. A essa altura, muitos brasileiros já não escutavam os últimos nomes da lista. Rafinha, Barcelona. Apenas celebravam outra chance de ver o Neymar numa Copa. Na maior parte desse ciclo, algo que parecia improvável. A começar pela dura eliminação na Copa do Catar. Com um gol de craque que deveria ter sido o ingresso para a primeira semifinal de Copa da carreira. Mas não foi. A transferência do PSG na França para o Al Hilal na Arábia Saudita deveria ter sido um caminho mais suave até 2026. Numa liga sem tantos embates físicos, o corpo já combalido estaria menos exposto. Mas a seleção brasileira sempre chama. Na estreia das eliminatórias contra a Bolívia, ele marcou 2 gols. A data FIFA seguinte já estava perto. E no jogo contra o Uruguai, o pior aconteceu. Ruptura do ligamento cruzado anterior e danos no menisco do joelho esquerdo. No segundo jogo após o retorno, mais uma lesão grave. A ruptura do tendão da coxa direita, em novembro de 2024. Sem espaço no Al Hilal, o Neymar voltou para casa, o Santos, nos braços do povo em fevereiro do ano passado. Muito feliz, muito entusiasmado e com muita vontade de jogar. Em campo, Neymar já não era o mesmo. Ainda assim, o talento dele foi decisivo para evitar o rebaixamento do Santos no Brasileiro do ano passado. Desde a volta, já são 43 jogos e 17 gols, com destaque para a sequência de 15 jogos nos últimos 3 meses. A prova final para voltar a ser um jogador da seleção brasileira 944 dias depois da última vez. A Copa dos Estados Unidos, México e Canadá vai ser a 4ª da carreira do Neymar. Mas não ser um nome certo, uma unanimidade na lista, é novidade para ele. Aos 34 anos, o jogador mais talentoso dessa geração do futebol brasileiro deve ter um papel diferente no time. Nessa fase da carreira é difícil dizer o que o Neymar vai conseguir fazer a cada treino, a cada jogo da Copa. Tudo pode acontecer, mas eles preferem acreditar no melhor. Não pode desanimar, tem que acreditar. Vai, Neymar! Vai, Neymar. Há mais de 10 anos jogando em alto nível. O Brasil tá com você. Vai firme. Isso aí, não custa reforçar. A 4ª Copa do Mundo, então, do Neymar. A primeira, ele era um menino, olha lá, em 2014. A última em 2022, já com cabelinho diferente também. Bora ver como foi a reação do Neymar a essa convocação. O Neymar viu a convocação na GE.TV, olha aí. Atacante, é agora. Se emocionou quando teve o nome chamado. Neymar Júnior. Comemorou com os pais. Deu certo, mamãe, deu certo. O segundo. Foi abraçar o fisioterapeuta e depois o Gabigol, que estava lá com ele. Não é treta não, que você merece. Neymar fez uma chamada de vídeo com Rafinha, também convocado. Vamos ganhar essa p***, vamos ganhar essa p***. É difícil não ser emocionado com tudo que a gente passou, com tudo que eles viram eu passar. E eu chegar e conseguir, né, disputar mais uma Copa do Mundo é incrível. É um show de muita felicidade mesmo. Neymar sempre mexe, né? Com a emoção do torcedor, pro bem, pro mal, adultos, crianças. Mostrar pra você agora a reação de meninos com a convocação dele, por exemplo, a base do Santos aí. É a garotada que acompanha o Neymar de perto lá, né? No dia a dia e tal. Todo mundo feliz. Tem a reação também dos meninos do futsal, Sport Santa Cruz, unidos pela causa Neymar. Aí, tem rivalidade mais não, acabou. Mó barato. Tem lá no GE. Globo os bastidores dessa convocação. Na quinta passada, o Ancelotti fez uma chamada de vídeo para o Neymar e foi bem direto. Não tem vaga garantida no time titular e nem braçadeira de capitão. E aí o Neymar recebeu tudo numa boa e acabou, por isso, na lista do Mister. Daqui a pouco, então, as reações dos jogadores, né? Carlo Ancelotti na bancada do Jornal Nacional. Mas hoje, vamos virar a chave aqui para a Libertadores, porque tem Fluminense na Liberta. Faltam 23 dias e o pessoal que vai tá feliz da vida.
A lei de ação e reação afirma que para toda força aplicada surge uma outra força de mesma intensidade. A lei de ação e reação numa convocação de seleção brasileira é bem diferente. Ela estabelece que cada palavra falada placidamente gera uma reação de intensidade muito maior. Aos gritos, nos risos e risadinhas, que é para não incomodar os outros passageiros do avião. Eu tô na Copa do Mundo! Não é gol, mas é como se fosse a primeira comemoração oficial de brasileiros relacionada à Copa do Mundo. A dos familiares dos jogadores. Em algumas ocasiões, com o próprio convocado presente. Quero agradecer também a torcida brasileira que está tendo esse carinho por mim. O Vini Júnior postou na rede social. Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira. E vou pra minha segunda. O Hendrick postou texto. Partiu Copa do Mundo com emojis de corações verde e amarelo, acompanhado de vídeo todo produzido. A família do Léo Pereira captou a emoção do momento com várias câmeras. O chamado ecoou na Itália, na Inglaterra, na Espanha. A gente trabalha muito para poder vestir a camisa da seleção e poder representar o Brasil em mais uma Copa é algo, um sentimento que não tem assim como descrever. De qualquer maneira, é sempre um alívio ouvir o próprio nome em alto e bom som na voz do treinador. Lucas Paquetá, Flamengo. E voltar a sonhar com uma Copa do Mundo já era algo distante. E estar nela é algo que torna ainda mais especial, então muito feliz. E para fechar, um vídeo com muitas camadas. O Everton, surpresa na lista, e um mergulho que culmina com uma encenação de desmaio. Lei da ação. Matheus Cunha, Manchester United. E reação. Estamos prontos para responder com mais intensidade a cada vitória brasileira. Felicidade de quem vai, mas teve gente que ficou de fora, né? Por exemplo, o João Pedro, que tem se destacado muito na Inglaterra, foi eleito pelo Chelsea, clube dele, o melhor jogador na temporada. Mas na seleção ele ainda não brilhou, né? A família do João Pedro tinha se reunido lá em peso para curtir a convocação, aí acabou dando ruim, decepção. João é novo, né? Tá com 24 anos de idade, pode jogar pelo menos mais 2 Copas aí, sucesso na carreira para ele. Daqui a pouco a participação de Carlo Ancelotti no Jornal Nacional. A gente volta já. Ancelotti divulgou a lista, depois veio bater um papo aqui no Jornal Nacional. Havia tensão em todos os cantos. Era César Tralli numa ponta e Renata Vasconcelos na outra. Os apresentadores do Jornal Nacional atentos à lista mais importante do ano no futebol. Neymar Júnior Santos. O principal jornal do país esperava um convidado de honra. Até a noite de segunda-feira, 4 treinadores haviam comentado uma convocação para a Copa do Mundo na bancada do JN. Todos brasileiros. O último tinha sido o Tite, para o Mundial de 2018 na Rússia. Ontem foi a vez de um italiano. Carlo Ancelotti chegou à sede da Globo um pouco antes do jornal começar. Foi cumprimentado pelos apresentadores e esperou a hora de entrar em cena. Que alegria recebê-lo aqui. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Estamos muito felizes. Ancelotti assistiu às reportagens sobre o dia intenso da convocação e também respondeu sobre o amor dos brasileiros pelo esporte mais popular do mundo. Não, eu sabia desta paixão. Posso tocar com mano. Essa paixão é real. O italiano também despistou sobre o que vem pela frente. Você pode dizer aqui pra gente qual vai ser o time da estreia? Não, não posso. Não posso porque... A gente tentou, né? Para se despedir, o primeiro técnico estrangeiro a comandar o Brasil em uma Copa escolheu uma mensagem de esperança. Confiar porque temos todas as ferramentas para competir. Depois o futebol
São muito pequenos detalhes. Eu tenho muita confiança nesse equipo, nessa paixão, nesse ambiente que nos pode ajudar para sacar a melhor versão da seleção. Gente boa, agora o negócio é fechar com o Carleto. Quem não gostou da lista tem que fazer igual escola de samba, né, no carnaval. Depois que o samba é escolhido, não reclama mais não. Tem que abraçar o samba, cantar alto na avenida, se jogar. E se é pra cantar, solta aí o samba da Mocidade 92. E para falarmos, é claro, do Flamengo nesse momento, 5h43 da manhã dessa terça-feira. Tô gravando o vídeo só agora porque ontem foi um dia muito corrido, muito tenso, porém um dia muito gratificante. Eu tenho aí 10 anos de jornalismo e eu sempre sonhei trabalhar com jornalismo para ter a oportunidade de ter dias como esse de ontem. Fazer a cobertura para o SBT, para uma convocação de Copa do Mundo 2026, a competição mais importante de futebol do mundo que vai ser transmitida no SBT. Então foi bacana demais, foi muito cansativo, mas repito, muito gratificante. E também gostaria de agradecer a vocês aí que me acompanham aqui no canal Vene Casagrande, mas que também me acompanharam no SBT durante toda essa cobertura, desde a manhã até a noite, literalmente. Cheguei em casa morrendo de fome, só queria comer e apagar, dormir. Não dormi tão bem como eu gostaria, já estou aqui de pé e vou gravar o vídeo aqui no canal Vene Casagrande para falar de Flamengo, como eu disse aí no começo do meu vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos. Eu tô com essa roupa diferente aqui porque eu tô pronto para ir para minha aula de Muay Thai, fazer meu exercício, que faz bem para minha cabeça. Então, não repara o look diferente hoje não, mas vamos lá, galera. O Ancelotti convocou a seleção brasileira, os 26 nomes. Confesso para vocês que eu gostei, dentro da coerência e dentro daquilo que eu esperava, eu gostei da convocação do Ancelotti. São 4 nomes do Flamengo. Para quem não sabe, goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Quem me acompanhou no SBT durante o dia de ontem viu que eu falei que eu levaria o Everton dentro das possibilidades que tinham ali na pré-lista, o Everton como terceiro goleiro. Defensores: Alexandre, Flamengo; Bremer, Juventus; Danilo, Flamengo; Douglas Santos, Zenit; Gabriel Magalhães, Arsenal; Ibanez, Al-Ahly; Léo Pereira, Flamengo; Marquinhos, PSG; Wesley, Roma. O Wesley, inclusive, cria do Flamengo. Meias: Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo Santos, do Botafogo; Fabinho e Lucas Paquetá, do Flamengo. Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Bom, ele acabou levando o Neymar, mas quem me acompanhou, inclusive, ontem no SBT, viu que eu não fui em nenhum momento contra. Eu levaria? Não. Mas eu acho que o maior problema não é o Neymar, se o Neymar vai estar presente ou não, a depender de quem ele deixasse fora da lista. E ele foi coerente. Para ele poder levar o Neymar e o Ryan, 2 jogadores que muita gente queria, ele deixou de fora João Pedro e também o Andrei Santos. Então, eu acho que o Ancelotti, no fim das contas, mostrou coerência, até porque na entrevista, explicando a convocação, ele disse que o Neymar, ele entende que o Neymar como um homem referência, como um atacante, como centroavante. E o João Pedro, teoricamente, seria esse nome. Então, o Neymar entrou na vaga do João Pedro e o Ryan entrou na vaga, pelo menos da minha concepção, do Andrei Santos, que seria um meia que muita gente já tratava como certo na lista. Então, de maneira geral, gostei bastante da convocação do Ancelotti. Óbvio que isso ainda pode mudar, alguns jogadores ainda vão disputar partidas pelos seus clubes, lesões podem acontecer, infelizmente, mas nesse primeiro momento, repito, dentro da coerência, dentro das possibilidades, eu gostei da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. E vocês gostaram? Quero a opinião de vocês. 4 jogadores do Flamengo. O Flamengo é o clube que cede mais jogadores à seleção brasileira para uma Copa do Mundo desde 94. Era o São Paulo na ocasião também. Enfim, então o Flamengo mostrando sua força. Muita gente pode questionar o Danilo, muita gente pode questionar o Alexandre, muita gente questiona o Lucas Paquetá, muita gente questiona o Léo Pereira. Mas é inegável dizer que esses 4 jogadores são de altíssimo nível
nível de seleção, tanto é que vão disputar uma Copa do Mundo. Então, eu particularmente gostei. Gostei mais ainda do Léo Pereira, porque é uma história bacana demais, cara. A história do Léo Pereira, uma história de reviravolta com a camisa do Flamengo, algo que poucos jogadores conseguiriam ou que já conseguiram fazer dentro da sua carreira. Então, assim, gostei. Quero a opinião de vocês em relação a essa convocação, tá? Lembrando que, seleção à parte, o Flamengo tem um importante jogo nessa semana, quarta-feira, e também no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Palmeiras, nessa quarta vai ser contra o Estudiantes pela Libertadores, apenas para confirmar a classificação na primeira colocação para as oitavas de final da Libertadores. E no sábado, aquele duelo tão importante de confronto direto pelo Brasileirão com o Palmeiras. Jogo, inclusive, que já está com ingressos esgotados há muito tempo. Casa cheia, mais de 60 mil pessoas estarão presentes, com certeza, no Maracanã para acompanhar esse duelo, marcado para 9 horas da noite do sábado, tá, galera? Então, o Flamengo treina normalmente, tá? A gente está falando muito de seleção, mas aí fica aquela dúvida, muita gente tem aquela dúvida. Será que os jogadores vão se poupar? Eu espero que não, pensando numa Copa do Mundo, mas sempre lembrando que eles são seres humanos. Galera, outra coisa, tá? Conversei com uma pessoa do Botafogo sobre Danilo, jogador meia que não entrou em campo na última partida pelo Brasileirão pelo Botafogo, justamente por conta do número de partidas. E eu vou trazer para vocês aqui. Eu perguntei para ele o seguinte, logo depois da divulgação da escalação tal do Danilo, eu falei, e aí, vai vender Danilo? É um dirigente do Botafogo. Aí ele disse, fatalmente. Eu falei, vende para o meu Mengão então, quero muito ele, joga muito. Aí ele, 40 milhões de euros, é de vocês. Aí eu brinquei, beleza então, vou falar com o Mbappé aqui para ele pagar. Aí a pessoa botou a risadinha, sem sombra de dúvidas, será vendido pelo Botafogo. Resta saber para onde? Flamengo, Palmeiras ou exterior? Eu arrisco a dizer que é Flamengo ou Palmeiras. Não vejo ninguém pagando do exterior 30 milhões de euros, a não ser que seja um clube árabe com muito dinheiro que quer investir em um jogador da seleção brasileira, mas não acredito que isso aconteça. Galera, Arrascaeta, tem novidades aqui sobre Arrascaeta, ele vai se apresentar à seleção uruguaia, porque o Flamengo divulgou. O meia de Arrascaeta foi liberado para se apresentar à seleção do Uruguai e dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita em seu país, onde será acompanhado por profissionais da equipe nacional. Então, o Flamengo divulgando isso aí, Arrascaeta correndo contra o tempo para poder disputar a Copa do Mundo. Será que vai dar tempo? Eu acho que para a primeira fase é praticamente impossível. Talvez, e lembrando, o treinador da seleção uruguaia pode fazer isso, levar o Arrascaeta mesmo lesionado, dentro dos 26 nomes, e aí durante a Copa do Mundo, se ele se recuperar, ele pode entrar em campo. Mas fica aí a informação que ele está liberado para poder se apresentar à seleção uruguaia e dar continuidade ao tratamento na clavícula. Com certeza a equipe médica do Flamengo vai estar acompanhando também, em contato com a equipe médica da seleção uruguaia. Valeu, galera! Agora partiu a aula de Muay Thai, dar um soco lá nos sacos e aliviar a cabeça. Valeu, tamo junto e fui!